Às vezes, o peso nas costas surge logo nas primeiras horas da manhã, antes mesmo de colocar os pés no chão. Uma exaustão esquisita que não passa com o sono da noite dormida. Tudo parece sob controle, a rotina segue o curso normal. Mas por dentro existe um desgaste silencioso, uma pressão invisível que tenta roubar a sua paz a cada segundo. É como se, mesmo nos momentos de calmaria, uma voz baixinha ficasse soprando no seu ouvido que algo vai dar errado a qualquer instante, sabotando a sua alegria e plantando a semente da dúvida onde deveria existir descanso. Essa inquietação constante não é loucura da sua mente, e muito menos uma fraqueza da sua personalidade. O que está acontecendo na sua vida agora transcende o que os olhos humanos conseguem enxergar na superfície da matéria. Existe uma movimentação pesada nos bastidores invisíveis, um confronto real que escolheu a sua cabeça e o seu coração como campo de batalha principal. Você foi colocado no centro de um fogo cruzado espiritual, e a intensidade dessa força contrária que tenta te abater é o maior indicativo de que a sua existência carrega um valor absurdo para os planos divinos. Se a sua vida não fizesse diferença nenhuma, se os seus passos fossem irrelevantes, o cenário ao seu redor seria de uma monotonia absoluta e sem altos e baixos. Ninguém bombardeia um terreno vazio ou gasta energia tentando derrubar quem já está prostrado no chão. A opressão que tenta sufocar os seus projetos, os nós que surgem do nada nos seus relacionamentos e essa barreira invisível que parece bloquear a sua prosperidade, são evidências claras de que há uma resistência organizada tentando impedir o seu avanço. O erro crucial que cometemos ao longo dos dias difíceis é tentar lutar contra essas adversidades usando ferramentas puramente humanas, como o choro, a discussão, o isolamento ou a força do próprio braço. Essa tentativa de resolver as coisas na base do desgaste físico e mental só serve para aumentar a frustração, deixando a alma sangrando e o corpo exausto. É preciso mudar a frequência da percepção para entender que a dinâmica desse combate obedece a regras que a lógica do mundo desdenha. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos do 3 ao 4, a sabedoria eterna nos alerta de forma categórica, porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Quando essa chave vira na mente, tudo muda de figura. Você para de enxergar as pessoas como inimigas e começa a perceber os fios invisíveis que operam por trás dos comportamentos, das palavras malditas e das rasteiras que tentam te dar no cotidiano. Essa armadura invisível que Deus disponibiliza não serve para que você gaste suas forças tentando alcançar uma vitória por conta própria, mas para que você se posicione com autoridade no terreno que já foi conquistado. O grande segredo que as forças ocultas tentam esconder de você a todo custo é que o desfecho desse confronto que apavora os seus pensamentos já foi decidido em uma cruz muito antes de você nascer. O inimigo não luta para vencer você. Ele luta desesperadamente para fazer você esquecer que ele já perdeu. Toda essa barulheira, esse clima de ameaça e o medo do amanhã são apenas táticas de distração para que você jogue a toalha antes de tomar posse daquilo que legalmente já é seu. Muitas vezes, a sensação de isolamento surge justamente quando você está cercado de pessoas na mesa de jantar ou no ambiente de trabalho. Uma palavra atravessada de um colega, um olhar de desdém que vem do nada ou aquela mensagem que nunca recebe resposta começam a ecoar na mente como se fossem sentenças definitivas sobre o seu valor. É curioso como pequenos incidentes domésticos ou desentendimentos bobos com quem mais amamos
possuem o poder de desestabilizar uma semana inteira, deixando um rastro de amargura que corrói o peito por dias. Você tenta encontrar uma explicação lógica para tanta hostilidade gratuita, revisita suas atitudes, busca falhas no seu comportamento e, no fim, acaba assumindo a culpa por um clima pesado que você não criou. Essa mania de procurar respostas apenas no que é palpável e visível esconde a verdadeira engrenagem que opera por trás das cortinas do cotidiano. O atrito constante, a falta de paciência repentina das pessoas ao seu redor e os obstáculos absurdos que travam os seus passos mais simples não são meras coincidências ou frutos do acaso. Há um rastreamento detalhado sendo feito sobre os seus passos, e cada investida pesada que tenta desmoronar a sua estrutura emocional serve apenas para expor o pavor que o sistema das trevas tem do seu despertar. Por qual motivo existiria tanta insistência em tentar apagar o seu sorriso se você fosse alguém comum e sem relevância para os planos eternos? O tamanho do bloqueio que se levanta na sua direção é proporcional à grandeza daquilo que está guardado para se manifestar através da sua fidelidade. Quando o desânimo sussurra que é melhor recuar, que o esforço não vale a pena e que as promessas de melhoria são apenas ilusões da sua cabeça, ele está tentando desarmar você antes que o território de conquista seja alcançado. Essa pressão psicológica absurda que provoca noites em claro e nós na garganta, funciona como um termômetro espiritual muito claro. Ela avisa que o seu posicionamento silencioso tem incomodado regiões profundas e que a sua insistência em continuar de pé, mesmo sangrando, quebra os prognósticos de derrota que desenharam para o seu futuro. Na linguagem do livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 19, a verdade soberana se manifesta com uma firmeza avassaladora. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Essa certeza destrói qualquer necessidade de revide ou de desgaste em discussões tolas para provar quem está com a razão. Quando você compreende que o alvo verdadeiro não é a sua carne, mas a semente de autoridade que o Criador plantou na sua história, a urgência de se justificar para o mundo simplesmente desaparece. Você passa a olhar para as afrontas com uma paciência quase intrigante para quem assiste de fora, pois sabe que aquele que se levanta para empurrar você para o abismo acaba tropeçando nos próprios pés. Essa aparente desvantagem que faz você se sentir em minoria diante das cobranças e das crises é apenas o cenário perfeito para a manifestação de um livramento que não deixa margem para dúvidas sobre quem de fato governa a sua vida. Olhar para o teto do quarto no escuro, enquanto o relógio avança pela madrugada, traz a terrível sensação de que as preces estão batendo no teto e caindo de volta no chão. Esse silêncio pesado costuma ser interpretado pela nossa mente cansada como um sinal de esquecimento ou desdém por parte do Criador. É angustiante fazer tudo certo, manter a conduta limpa, estender a mão para quem precisa e, ainda assim, assistir aos problemas se acumulando na mesa como contas que não param de vencer. A nossa visão humana é extremamente limitada e tende a julgar o andamento das coisas apenas pelo barulho que o mundo faz, esquecendo que as grandes construções e as decisões mais importantes acontecem no mais absoluto sigilo. Enquanto você chora baixinho para não acordar ninguém, uma engenharia gigantesca se movimenta em dimensões que a nossa lógica sequer consegue conceber. A calmaria aparente que tanto te assusta não significa que o universo parou, mas sim que uma estratégia perfeita está sendo montada para desbancar aquilo que tirou o seu sono por meses. O erro mais comum diante do deserto é acreditar que a falta de evidências físicas significa a ausência de socorro. A movimentação nos bastidores divinos funciona de forma sutil,
mexendo em corações que você nem imagina, abrindo caminhos em lugares que pareciam trancados a 7 chaves e desfazendo nós burocráticos que pareciam eternos. No livro dos Salmos, Salmo 121, versículo 4, a garantia eterna nos abraça com uma precisão cirúrgica. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Essa guarda constante opera justamente quando as suas forças chegam ao limite extremo e a vontade de largar tudo bate na porta com violência. Quantas vezes você já foi poupado de desastres maiores sem nem perceber o livramento que aconteceu na curva da estrada ou na decisão de última hora que mudou o seu itinerário? O socorro não chega atrasado e nem com alarde. Ele se manifesta na hora exata em que o orgulho humano faliu, deixando claro que a autoria do milagre pertence única e exclusivamente àquele que governa as estrelas e conhece cada fio de cabelo da sua cabeça. Parar de tentar adivinhar como o nó vai se desatar é o primeiro passo para experimentar a calmaria real que excede todo o entendimento. Andar pelas ruas carregando a certeza de um resultado positivo muda completamente a nossa postura diante dos desafios cotidianos. Quando você sabe que o dinheiro para pagar a conta vai entrar na conta na próxima sexta-feira, o boleto vencido em cima da mesa deixa de ser um monstro assustador e passa a ser apenas um papel com prazo de validade. Essa mudança de mentalidade é o que separa aqueles que vivem desesperados daqueles que aprenderam a descansar na fidelidade de um decreto superior. O grande problema é que fomos condicionados a comemorar apenas quando colocamos as mãos no troféu, ignorando que o verdadeiro teste de confiança acontece enquanto as arquibancadas ainda estão vazias e o placar marca desvantagem. Mudar a postura significa parar de implorar por uma esmola de paz e passar a se comportar como herdeiro de um trono que não pode ser abalado por fofocas, crises econômicas ou diagnósticos médicos inesperados. O desespero que tenta roubar a sua energia nas primeiras horas do dia perde a força no momento em que você descobre que a sua vitória não depende da boa vontade das pessoas ou da sorte no trabalho. Enfrentar as ameaças do cotidiano, sabendo que o veredito final já foi assinado, tira todo o peso das suas costas e transforma o medo em uma peça de ficção mal escrita. Quando os pensamentos de cobrança começarem a rondar a sua mente, tentando fazer você acreditar que o pior vai acontecer com a sua família, a resposta precisa ser o silêncio convicto de quem conhece o final da história. Essa autoridade espiritual não nasce de uma arrogância humana ou de um otimismo cego, mas sim do alinhamento perfeito com as palavras daquele que venceu o sistema do mundo antes mesmo que as suas aflições atuais ganhassem um nome. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, a declaração de soberania é registrada de forma cortante e direta. Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa garantia deixa claro que os sobressaltos do dia a dia não possuem poder legal para alterar o rumo da sua história, funcionando apenas como cenários passageiros para moldar o seu caráter. O triunfo já foi estabelecido na eternidade, restando a você apenas a tarefa de caminhar em direção a ele sem se desviar pelos atalhos do desânimo ou pelas provocações de quem torce pelo seu fracasso. Tratar os problemas atuais como inimigos derrotados muda a química da sua reação, fazendo com que o choro da noite anterior se transforme em uma expectativa silenciosa pelo amanhecer. Você consegue perceber como a sua perspectiva muda quando entende que não está lutando para alcançar o topo, mas sim governando a partir dele? Descobrir que a calmaria exterior nem sempre reflete a realidade das forças que operam ao redor traz uma responsabilidade muito grande sobre a forma como escolhemos reagir aos pequenos testes do cotidiano.
É muito fácil manter a postura de retidão quando as contas estão pagas. A saúde vai bem e os elogios vêm de todos os lados. Mas o verdadeiro termômetro do espírito se revela na hora em que o chão parece sumir sob os pés. Quando aquela pessoa de quem você esperava apoio decide virar as costas, ou quando uma crítica maldosa tenta manchar a sua reputação sem qualquer justificativa, a reação natural da carne é o revide imediato, o grito ou a busca por uma justiça feita pelas próprias mãos. Agir sob o impulso da raiva ou do orgulho ferido funciona como um convite para que o ambiente de discórdia se instale de vez na sua casa, roubando o sono e minando as forças que deveriam ser usadas para a construção dos seus projetos. Proteger a mente contra esses bombardeios diários exige um policiamento rigoroso sobre o que você permite que entre pelos seus olhos e ouvidos, selecionando com extremo critério as conversas em que decide se envolver e os pensamentos que escolhe alimentar durante as horas de solidão. O fechamento de portas para as influências externas negativas não significa se isolar do mundo ou fingir que os problemas não existem, mas sim compreender que o seu ecossistema interior é sagrado demais para ser poluído por debates estéreis. Silenciar os ruídos da dúvida que surgem através de notícias alarmistas, fofocas de corredor ou palpites desanimadores de quem nunca construiu nada, cria uma barreira de proteção invisível que preserva a clareza necessária para tomar decisões sensatas. Essa postura firme em manter a integridade, mesmo quando o cenário ao redor sugere que o caminho mais fácil seria ceder ao suborno emocional ou à facilidade desonesta, demonstra que a sua confiança está alicerçada em princípios imutáveis e não nas circunstâncias mutáveis da sociedade. Cada escolha consciente em responder à grosseria com o silêncio, à traição com o afastamento elegante e à escassez com a generosidade, funciona como um escudo que neutraliza as setas invisíveis lançadas para desestabilizar a sua caminhada. Na carta aos Efésios, capítulo 6, versículos do 10 ao 13, a instrução para essa postura de defesa é detalhada com uma clareza cortante. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Permanecer inabalável depois que a tempestade passa é o selo de maturidade que valida o aprendizado no deserto, transformando cicatrizes antigas em medalhas de experiência. Essa blindagem diária se manifesta nos detalhes mais simples, como na decisão de não estragar o dia por causa de um engarrafamento, de uma cobrança injusta ou de uma ingratidão que veio de onde menos se esperava. Quando o entendimento se alinha com essa postura de combate preventivo, a ansiedade perde o oxigênio e aquela necessidade infantil de controlar o comportamento dos outros dá lugar a uma soberania interior que ninguém consegue roubar. O ambiente ao seu redor pode até estar em chamas, os boatos podem circular livremente e as portas podem parecer emperradas, mas a estabilidade do seu coração permanece intacta, porque a base que te sustenta não foi fabricada por mãos humanas. Aquietar os batimentos cardíacos e silenciar a avalanche de cobranças mentais abre um canal de comunicação direto com o trono da graça, onde as sentenças de derrota perdem a validade jurídica de forma imediata. Quando você decide parar de lutar contra a parede de dificuldades e simplesmente dobra os joelhos no chão,
O ambiente ao redor começa a sofrer uma alteração química que a ciência não consegue mensurar, mas que a alma percebe de forma instantânea. Esse gesto de rendição inteligente não é um ato de covardia ou fraqueza, mas sim o posicionamento mais estratégico que um ser humano pode adotar diante de uma crise que ameaça a estabilidade da sua casa. Ao desviar os olhos do tamanho do problema e focar inteiramente na fidelidade daquele que prometeu sustentar os seus passos, o medo perde o chão e a paz começa a retomar o território que havia sido invadido pela angústia. Essa ordem de quietude funciona como um divisor de águas na postura de quem aguarda um milagre na área financeira, na restauração da família ou na cura de uma enfermidade que a medicina colocou um ponto final. Fechar os olhos físicos para enxergar com os olhos da fé permite que você veja a mesa sendo preparada bem diante dos seus adversários, transformando o cenário de vergonha em uma plataforma pública de testemunho e exaltação. O convite para esse contato mais íntimo com o Criador bate na porta do seu coração de maneira muito suave, pedindo apenas que você respire fundo, afaste as distrações do telefone e permita que o seu espírito se alinhe com a frequência do milagre que já está disponível no altar. Deixe de lado as respostas prontas, esqueça as cobranças do amanhã por alguns minutos e prepare a sua mente para um clamor sincero, onde cada palavra dita na intimidade vai funcionar como um decreto de quebra de correntes na sua história. Pai Celestial, Deus de toda consolação e Senhor dos exércitos invisíveis, o silêncio deste ambiente agora se curva diante da tua grandeza incalculável. Há um cansaço que acumulou na alma de quem escuta esta prece, um esgotamento que nenhuma noite de sono conseguiu arrancar do corpo, mas a tua presença mansa começa a inundar cada canto deste cômodo neste exato momento. Olhamos para a cruz e reconhecemos que nenhum dos nós que tentam amarrar esta vida possui autoridade legal para permanecer de pé, pois o preço do livramento já foi pago com sangue e o decreto de triunfo já foi assinado na eternidade. Afasta, Senhor, todo espírito de acusação que sopra dúvidas no ouvido durante a madrugada, toda palavra maldita que foi lançada por pessoas invejosas e todo bloqueio que tenta travar as portas do trabalho e da prosperidade familiar. Que a tua mão potente desfaça as armadilhas ocultas que plantaram no caminho, quebrando as correntes invisíveis da escassez, da discórdia e da depressão que tentam aprisionar esta mente em um ciclo perpétuo de sofrimento e humilhação. Derrama o teu óleo de cura sobre as feridas que ninguém vê, aquelas cicatrizes decorrentes de traições antigas, de abandonos na hora da necessidade e de palavras duras que deixaram um rastro de amargura no peito. Blinda este lar com os teus carros de fogo, estabelecendo uma guarda celestial na porta de entrada para que nenhuma seta de enfermidade, de confusão ou de ruína consiga ultrapassar o umbral desta casa. Sustenta os passos deste teu filho que insistiu em continuar caminhando, mesmo quando as pernas tremeram de pavor, devolvendo a alegria de sonhar acordado, e a certeza de que o amanhã trará o testemunho da restituição daquilo que o devorador tentou roubar. Nós não te pedimos uma esmola de alívio temporário, mas tomamos posse da herança completa de paz, de abundância e de dupla honra que já está liberada no altar celestial para todo aquele que confia no teu agir soberano. Acalma os pensamentos acelerados, desata o nó que aperta a garganta e sopra um hálito de vida nova neste coração que por tanto tempo bateu assustado pelas ameaças do mundo. O veredito do céu a respeito desta história é de vida e vida em abundância. E nenhuma força contrária possui o poder de rasgar o que a tua destra já decretou como definitivo.
Que a certeza da resposta traga um descanso profundo nesta noite, transformando a mesa da escassez em um banquete de provisão e o choro da opressão em um canto audível de libertação total. Nós descansamos na tua fidelidade imutável e declaramos que a batalha nos bastidores invisíveis já foi encerrada com o teu triunfo absoluto. Amém. A atmosfera dentro deste ambiente já não é mais a mesma de alguns minutos atrás, pois o peso invisível que sufocava os seus pensamentos foi quebrado pela autoridade de um clamor sincero. Essa certeza de que o veredito final já foi assinado na eternidade traz um descanso real para o coração, fazendo com que você consiga deitar a cabeça no travesseiro com a convicção de que o amanhã está sendo preparado sob medida para a sua exaltação. Não carregue mais o fantasma da dúvida ou o medo da escassez. A sua história pertence àquele que governa as estrelas, e nenhuma palavra maldita tem o poder legal de anular as promessas que foram liberadas sobre a sua descendência. Deixe registrado nos comentários a frase curta: Deus já venceu por mim. Considere fazer parte desta comunidade de fé, inscrevendo-se no canal e deixando o seu sinal de apoio para que este clamor alcance outras vidas que também se encontram exaustas nos bastidores do mundo. E antes de sair, dá uma olhada no primeiro comentário fixado. Tem um material especial lá, preparado para te acompanhar semana após semana, com propósito, oração e direção espiritual. Um apoio para sua jornada com Deus nos dias bons e principalmente nos dias de silêncio. Fique com Deus e até a próxima. Siga em paz, guardado pelos exércitos invisíveis, e permaneça firme na certeza de que o desfecho da sua história será marcado por uma honra que excederá todas as suas expectativas humanas.